E se eles roubarem 2028 ou perdermos, eles vão colocar Trump de volta em julgamento presidente. Eles vão me colocar de volta na prisão. Todos os dias, tudo ou nada. Só porque tivemos essa vitória em novembro, eu falei sobre isso, todos estavam festejando e todo mundo correndo por aí, agora eles têm um boné MAGA. E eu disse, tudo bem, mas entendam, estamos em guerra. Muito obrigado, Steve, por se juntar a nós. Obrigado por me receber. Acabamos de ter o Dia da Libertação, mas muitos americanos estão preocupados que os preços vão subir e as tarifas... Americanos. Certo, pare. Esta é apenas a única razão pela qual as pessoas têm qualquer preocupação é porque o cão de guarda dos capitalistas em Wall Street e os senhores da mídia de dinheiro fácil continuam com essa narrativa falsa de que os preços vão subir, o mercado de ações vai cair, tudo vai acontecer. Repetidamente, sem olhar para nenhuma evidência. Colocamos as tarifas mais rigorosas na China em 17 e 18 e os preços não subiram nada nos produtos chineses. Esta é apenas uma narrativa falsa, outra narrativa falsa divulgada pela mídia. É o mesmo que todas as mentiras que contaram sobre a pandemia, todas as mentiras que contaram sobre a Ucrânia, todas as mentiras que contaram sobre toda esta eleição. Eu poderia continuar. As únicas pessoas preocupadas com o mercado caiu hoje? Não caiu. Você tem um ajuste das coisas. Eu não disse que não haveria nenhuma turbulência. Não houve nenhum colapso, o ouro não disparou. Nada do que foi profetizado ontem. E veja, Trump foi firme. Ele não é... E isso mostra, eu acho, para o mundo, que ele não é um maximalista. Eu sempre fui a favor da reciprocidade, mas a reciprocidade tem um lado maximalista onde você simplesmente vai e iguala, o que sua análise mostra. Ele também pensava que havia tensão com o presidente Trump para apenas fazer em camadas de 20%. Ele fez reciprocidade, o que eu achei muito importante para mostrar ao povo americano como as pessoas têm abusado dos Estados Unidos da América e das empresas americanas. Apenas essa narrativa que está por aí, pelos interesses estabelecidos neste país, que não querem ver o fim do sistema globalista. Os globalistas estão aqui em modo de pânico porque agora Trump foi com tudo. E ele não vai recuar. Se você notou hoje, eu achei muito importante, houve muitos comentários por aí, incluindo o seu secretário de comércio e até mesmo eu dizendo, você sabe, Trump estará negociando entre agora e o final de o atual mandato, antes de seu terceiro mandato, e ele colocou a palavra sem negociações. Eles são o que são. Então, eu acho que você mostra que ele tomou essa decisão. Este é o Trump essencial. Isso é algo que ele vem pensando há 40 anos, mas realmente pensando profundamente. Com seus conselheiros desde que a eleição foi roubada, foi para Mar-a-Lago. Mas, então, eu acho que essa narrativa continua, especialmente por pessoas da esquerda que querem ser populistas. A razão pela qual eles perderam é que eles abandonaram a classe trabalhadora e eles não os apoiarão ou votarão neles mais. Você pensaria que eles tentariam pelo menos entender a política econômica nacionalista populista em trazer uma quantidade maciça de capital, investimento em fábricas e equipamentos aqui, e trazer fábricas e trazer empregos de alto valor agregado de volta? Mas esse é o ponto-chave, não é? E não é mais honesto dizer, olha, nós sabemos que isso vai ter um impacto nos preços. Se você colocar pelo menos 10%, em alguns casos muito mais alto, mas isso, imposto, isso não significa... vai haver um impacto no preço. Isso não significa que o aumento de custo seja repassado para o consumidor. Deixe-me repetir isso. Nós colocamos, você pode somar todo mundo junto e nós não compramos tanto quanto compramos da China. Acho que o déficit comercial líquido com a China é de 5 ou 600 milhões de dólares. Desculpe, bilhões de dólares. Nós somos essencialmente para os chineses. O que as colônias da América costumavam ser para a Grã-Bretanha no início da Revolução Industrial. Estamos apenas enviando matérias-primas. Enviamos muito poucos produtos acabados porque eles desmantelaram todas as nossas fábricas e as enviaram para a China. Então, ao comprar esses 500 bilhões e 600 bilhões, na verdade é mais, porque esse é o déficit líquido. Ao comprar essa quantidade de produtos acabados da China, os preços não subiram em 18 e 19. Eles simplesmente não subiram. Em 19, no Natal de 19, praticamente não tivemos inflação.
as taxas de juros mais baixas que já tivemos, crescimento explosivo, crescimento de 3,5%. Tivemos salários de trabalhadores braçais subindo mais rápido do que os de trabalhadores de colarinho branco. E colarinho. Tínhamos graduados não universitários subindo, mais do que graduados universitários. Esse é o modelo nacionalista econômico de Trump. E estávamos restringindo a imigração na época. Desde então, Biden explodiu. Você sabe, convidou 10 milhões de invasores ilegais para reduzir o custo salarial entre os trabalhadores não qualificados. Mas não há evidência de que quando Trump fez isso pela primeira vez, nem uma mínima evidência do maior parceiro de quem compramos. Produtos acabados, de que houve qualquer aumento de preço. Não houve aumento de preço que pudéssemos ver quando colocamos as tarifas sobre o aço. Então eles tentam usar isso para assustar as pessoas. As duas razões para as tarifas são, em primeiro lugar, e acho que as pessoas na Grã-Bretanha entendem que este é um mercado premium. Os Estados Unidos são um mercado premium. Então, o que o presidente Trump pensa, ele diz: "Ei, é como comprar uma caixa, uma skybox em um evento esportivo ou ingressos na primeira fila para um concerto. Para entrar neste mercado, você terá que pagar um prêmio, certo? Para ter acesso ao maior consumidor, o mercado consumidor mais profundo do mundo. Existem duas maneiras de fazer isso. Ou você fica fora e fabrica seus produtos acabados, e vai pagar uma taxa total para entrar aqui. Acho que as tarifas recíprocas estão, na Grã-Bretanha, acho que era 10% se a memória não me falha. Ou você tem uma opção. Você tem a opção de vir e mover sua fabricação para os Estados Unidos. Acho que ele preferiria que a fabricação viesse para os Estados Unidos. Mas se não, nós temos um serviço de receita externa agora que Peter Navarras diz que só nas tarifas de automóveis, só as tarifas de automóveis trarão 100 bilhões. Lembre-se, pense nisso por um segundo. Nós vendemos, essencialmente, 800 bilhões em carros nos Estados Unidos por ano, certo? Desses, apenas 500 bilhões são fabricados no exterior. Alemanha, Japão, etc. Mesmo dos 300 bilhões, 350 ou 300 bilhões que são fabricados aqui, eles realmente não são fabricados, são montados. Ainda pegamos os bens acabados de alto valor agregado, o GI. Você sabe, o trem de força, motor de ou Mexique, Alemanha, ou, no México, estamos fazendo para os alemães. Então, ou os japoneses. Isso tudo tem que parar. Precisamos trazer, e isso é sobre trazer, empregos de manufatura de alto valor agregado para os Estados Unidos. E certamente vai causar um pouco de turbulência. Quero dizer, essencialmente, acho que fomos à guerra econômica com o Partido Comunista Chinês ontem. Esses são particularmente onde Xi está, em o renascimento econômico, que eles estão em uma situação muito ruim. Essas tarifas, eu acho, poderiam tirar Xi do negócio. Então, é tanto geoeconômico em redefinir as regras internacionais baseadas na ordem pós-guerra, mas também é geoestratégico. Muitas empresas tentaram terceirizar sua manufatura para fora da China e para outros países do Sudeste. Sim. Países do Sudeste Asiático, como o Vietnã. O Camboja. Certo. O Camboja teve um dia ruim, ontem. Então, colocar tarifas de 50% em países como o Vietnã. É estrategicamente uma coisa inteligente a se fazer quando você está tentando se desvincular da China, quando está tentando encorajar as pessoas a pararem de construir na China? Desvincular-se da China, queremos trazer esses empregos de volta para os Estados Unidos. Haverá produtos feitos no Camboja e nesses outros lugares. Por quê? Porque recíproco. Lembre-se, o presidente Trump é inflexível. Se você reduzir as tarifas, e particularmente na reciprocidade, você reduz as barreiras não tarifárias, que é realmente onde está o ponto-chave. Você reduz isso, deixe o passado. Certo. Mas não é recíproco, porque os dados em que eles estão se baseando são o déficit comercial. Eles não estão realmente falando sobre tarifas específicas que esses países implementaram ou barreiras não tarifárias. Eles fizeram esse cálculo. E a Casa Branca disse isso. Eles admitiram isso, com base no déficit comercial de bens com os Estados Unidos. Então, como isso é recíproco? O que é recíproco para isso, para aquele país? Você tem que trabalhar conosco para diminuir o déficit. Para o déficit, não para o... Mas você tem que fazer o que for necessário para trabalhar e garantir que, de alguma forma, cuidemos desse déficit. O acúmulo, porque todo mundo fala sobre nossa dívida aqui, os 37 trilhões de dólares em dívida. Vamos ter, eu acho, o Biden. Você sabe, no ano passado vai ser, eu acho, perto de $1 trilhão de déficit comercial. Temos um déficit comercial acumulado. Acredito de 25 trilhões de dólares.
Eles estão meio que inextricavelmente ligados à dívida, mas os globalistas nunca querem falar sobre o déficit comercial. Eles dizem, isso realmente não importa. Isso importa tremendamente. Esses eram os salários dos trabalhadores dos Estados Unidos indo para o exterior para pagar algo. Ou é a monetização de certos ativos que temos que pagar por isso. Então não, eu acho que cada país, à sua maneira, vai resolver algum tipo de acordo individual. O presidente Trump disse que está aberto. Agora ele diz que não há negociações, porque acho que ele quer dar tempo para que eles percebam que ele está falando sério sobre isso. E ele está falando sério sobre isso. Seu foco principal é a revitalização econômica dos Estados Unidos. E eu acho que isso é muito poderoso. E para o povo americano tem sido uma revelação. Porque lembre-se, uma das razões pelas quais estamos com uma dívida de 37 trilhões de dólares é que temos um orçamento de defesa de 1 trilhão de dólares. Orçamento defesa trilhão? É projeto de lei de defesa. Bem, estamos financiando a segurança da Europa Ocidental, do Golfo Pérsico e dos Emirados do Golfo, ao redor do Mar do Sul da China e dos Estreitos de Malaca e depois até o noroeste da Ásia, com Japão e Coreia. Isso tem que parar. Estamos de cabeça para baixo. Temos déficits comerciais com todas as partes do... Você vai ao redor do cabo, ao redor da borda da massa terrestre eurasiática. Temos déficits comerciais em todos os lugares. Não podemos continuar. Ele está tentando reduzir o déficit financeiro, ao mesmo tempo que está tentando reduzir o déficit comercial. E esta é a primeira vez na nossa história, mesmo com Reagan, que qualquer presidente se levantou e disse: minha primeira prioridade são os trabalhadores americanos. E vou mostrar a vocês como isso vai acontecer, porque basicamente vou apresentar um novo modelo econômico para o mundo. E o mundo pode pensar sobre isso, se ajustar a isso e então vir até nós. Tenho certeza de que eles terão discussões abertas. Certo. Você mencionou Ronald Reagan. Vou citar Reagan. Isso foi quando ele era presidente. Ele era extremamente contra as tarifas que ocorreram no início dos anos 1930, durante a Grande Depressão. Ele disse: você vê a princípio quando alguém diz vamos impor tarifas sobre importações estrangeiras, parece que estão fazendo a coisa patriótica ao proteger produtos e empregos americanos. E às vezes isso funciona por um curto período. O que eventualmente acontece é que as indústrias locais começam a depender da proteção do governo na forma de altas tarifas. Elas param de competir e de fazer as mudanças inovadoras, de gestão e tecnológicas, que precisam para ter sucesso nos mercados mundiais. E então algo ainda pior acontece. Altas tarifas inevitavelmente levam à retaliação por parte de países estrangeiros. O resultado é mais tarifas, mais altas... Certo. Thatcher, eu não preciso ser... Certo, eu entendi. Eu entendo que Reagan e Thatcher eram neoliberais, neocons, ok? Naquela época, ao tentar enfrentar a União Soviética, eu aprecio isso. Mas também lembre-se, Ronald Reagan estava entrando no início de quando éramos uma superpotência manufatureira. E Carter começou a... Você sabe, assim que começamos a ter déficits comerciais e paramos de proteger as indústrias americanas de sistemas mercantilistas. Isso aí é uma fantasia. É uma fantasia que vem do tipo de National Review e de todos os conservadores intelectuais como o Partido Conservador, que nos colocaram nesta situação, que devastou a Inglaterra, que devastou os Estados Unidos, porque eles acreditavam no sistema de comércio justo quando não é justo. Este é um sistema completamente mercantilista, como a reciprocidade acabou de mostrar ao povo americano. O povo americano não sabia que todas essas tarifas e barreiras comerciais estavam em vigor, o que contra nossos aliados eles estavam financiando. Isso é toda a questão com a Europa. Na Europa, francamente, temos financiado sua defesa desde a Segunda Guerra Mundial. E estamos meio que financiando sua prosperidade. Isso vai acabar. Vamos nos tornar prósperos aqui? O presidente Trump está simplesmente errado. O sistema que funcionou, que quando nos separamos do poder monopolista da coroa britânica, e uma das razões pelas quais as pessoas não entendem isso. Nós nos separamos não apenas por liberdade política, mas também por liberdade econômica. O que motivou a geração revolucionária tanto quanto a supressão de sua primeira ou a liberdade de expressão. Que não podíamos nem fazer caricaturas sobre o rei e panfletos ou seríamos fechados. Foi também o que a coroa fez, ao corromper. A coroa e a aristocracia fizeram, ao corromper os bens comuns e dar poder monopolista a coisas, entidades como a Companhia Britânica das Índias Orientais ou outros conglomerados industriais. O que a Inglaterra havia se tornado naquela época era meio que como os Estados Unidos funcionam hoje, certo? O poder oligárquico. Combinado com o poder do Estado, você tem um sistema. Foi disso que nossa revolução se afastou. E o que aconteceu
Um documento que é tão caro para nós, populistas econômicos e nacionalistas, quanto a Declaração de Independência, foi realmente uma declaração de guerra contra o Império. Na Constituição, tentamos organizar isso. Mais tarde, é o relatório sobre manufaturas de Alexander Hamilton, que era um verdadeiro nacionalista econômico. Esse é o terceiro documento fundador dos Estados Unidos. E o que aconteceu desde o plano americano, desde o início após a Revolução até o século XX, especialmente com McKinley, certamente protegemos. E alguns dos maiores protecionistas e defensores de nossas indústrias nativas não foram apenas Alexander Hamilton, mas um cara chamado Abraham Lincoln. Então McKinley, eles entenderam e isso é o que nos impulsionou. Embora a Revolução Industrial tenha começado na Inglaterra rapidamente, nos tornamos uma superpotência industrial. Por quê? Por causa de um sistema inteligente de tarifas. O livre comércio é uma fantasia massiva. Ele não existe no mundo real. Eles estão manipulando o sistema e o Partido Comunista Chinês, que, francamente, Thatcher e Reagan meio que estabeleceram a base para a abertura tanto no transporte marítimo. Eles não fizeram isso. Isso foi Bush e os globalistas mais tarde. Mas para enviar todos os empregos de alto valor agregado da Inglaterra e dos Estados Unidos, para enviá-los para a China para que pudessem aproveitar a mão de obra escrava de Lao Baijung. Então essas pessoas foram chamadas, a coisa que eu mais amo sobre reciprocidade nisso, de todas as ideias originais do presidente Trump, e a construção do muro e deportações, tudo isso, que a propósito, tudo o que ele nos disse que faria, ele fez. E agora a fronteira sul está totalmente segura, 65 dias após o início de sua presidência, o que apenas mostra o quão corrupta é a capital imperial de Washington, D.C., com este enorme projeto de lei. Mas o presidente Trump, a ideia que está gravada nele desde o início, desde os anos 1980 e 90, volte e veja as entrevistas, é Lou Dobbs na CNN, falando sobre o déficit comercial, falando na época sobre o Japão, mas em última análise, a China. Você sabe, explorando os Estados Unidos e todos os nossos empregos. É algo que tem sido uma obsessão dele, desde o começo. E ontem eu não poderia estar mais orgulhoso. Para o seu público que não viu, tire um tempo e assista ao discurso inteiro. É um dos 2, 3 ou 4 discursos mais poderosos que Trump já fez. Totalmente no ponto. A encenação foi perfeita. Eles usaram o Jardim das Rosas, que fica bem ao lado do Salão Oval, e colocaram as bandeiras entre cada coluna. Foi tão poderoso. E o ponto e a mensagem estavam no ponto. Foi dito com autoridade e então inspirou. Ele trouxe trabalhadores sindicalizados. Para realmente falar sobre o quanto eles amaram e o quanto isso iria ajudar a rejuvenescer a indústria automotiva. Você fala sobre declarar guerra econômica ao Partido Comunista Chinês? Sim. Essas tarifas também fizeram guerra aos seus próprios aliados, a União Europeia, a Grã-Bretanha, o Canadá. Quem são os aliados de novo? Quem são os aliados? Eu considero Grã-Bretanha e a Austrália. Aqui está Estou tão insultado por você usar o termo aliados. Aliado deveria ser alguém em algo junto. As elites europeias são completamente e totalmente caloteiras. Eu fui o cara na primeira administração que pediu a vocês. Vocês poderiam atingir os 2 e 2,5% que vocês se comprometeram? Vocês perceberam que precisamos atingir 2 a 2% ou 2,5%, o que nenhum de vocês fez. Apenas os britânicos chegaram perto, e mais tarde os poloneses. Se você realmente olhar, os alemães, italianos, alguns são horríveis. Os franceses, o orçamento de defesa não está indo para operações de armas combinadas, não está indo para manobras, não está indo para... Está indo pensões. Iria para pensões ou saúde da mulher ou mudança climática. A mudança climática é uma grande questão. É tudo falso, é tudo mentira. Vocês não têm sido aliados há muito tempo. Vocês não conseguem fazer sua parte. Se você retirasse os Estados Unidos da Europa Ocidental militarmente, tudo desmoronaria. Nós somos a infraestrutura e a espinha dorsal de tudo. É completamente inaceitável. É por isso que eles elogiaram Joe Biden. Se você ler os novos livros que estão saindo sobre Joe Biden,
os próprios chefes de gabinete, eles tiveram que dizer a ele: "Ei, você não é o presidente da OTAN", porque ele ficava sentado lá balbuciando: "Bem, você sabe, os caras da OTAN realmente me amam. Eles me amam. Claro, você deu tudo a eles." O povo da Europa Ocidental deve entender que suas elites não têm sido aliadas dos Estados Unidos. Você olhou para o peso de tudo, de mão de obra, certo, de defesa? Agora você se chama de aliado. No Mar Vermelho agora temos 2 grupos de batalha de porta-aviões. São cerca de 24.000 marinheiros realizando ataques aéreos contra os Houthis para manter o Mar Vermelho aberto, para manter o canal de Suez aberto, para manter o comércio fluindo para a Europa, para que seus preços não explodam. E sabe o que temos lá embaixo? Da última vez que vi? Você tem, acho, um destroyer britânico, uma fragata francesa, uma corveta italiana. Você nem leva a sério sua própria questão, então como podemos levá-lo a sério? Não são aliados. Vocês não agem como aliados. O que vocês fazem é reclamar. Quando os Estados Unidos dizem: "Não podemos fazer isso sempre. Nosso orçamento de defesa é $1 trilhão e devemos cortar. Cortar gastos é necessário devido ao déficit anual de 2 trilhões. As pessoas deveriam entender que o sinal que o presidente Trump está enviando todos os dias sobre a Groenlândia é sobre a defesa da Europa. Ou seja, o exército russo é o problema de vocês. A marinha russa é nosso problema. Conseguimos algum tipo de parceria ou aliança ou algo assim com a Groenlândia. Talvez até se tornem um território, seja qual for essa forma. Conseguimos aquelas bases navais que o presidente Trump, acredito eu, quer estabelecer. E bloqueamos o espaço entre Groenlândia, Islândia, Reino Unido para que nenhum submarino soviético possa passar por lá sem que rastreemos, e um a um. E também acredito que alivia a pressão sobre a base nuclear em Creggan, na Escócia, que sempre foi muito controversa em relação ao nacionalismo escocês. Acho que isso é uma necessidade. Acho que esse é o núcleo. Não acho que seja sobre terras raras e não acho que seja sobre minerais na Groenlândia. É estrategicamente enviar uma mensagem forte de que, 80 anos após a Segunda Guerra Mundial, agora vamos pensar sobre a defesa hemisférica dos Estados Unidos. Isso tem implicações massivas para a Europa, mas a UE começou a reclamar sobre as tarifas. Você sabe, olhe como esses países nos tratam. Eles não nos tratam como aliados e não nos tratam como pessoas que têm financiado sua defesa por 80 anos. Número 1, libertou-os 2 vezes, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. E número 2, basicamente pagou 80% disso. Você sabe, continuamente. Deixe-me contar uma história. Quando os alemães chegaram em 2017, fui designado para me sentar com o Conselheiro de Segurança Nacional. E eu disse: a propósito, você sabe, você não está cumprindo seus 2%, é isso que está faltando. E nós tínhamos feito os cálculos, porque o presidente Trump é um cara do setor imobiliário. Você sabe, aluguel atrasado. A propósito, você não... Isso foi em 2017. Seu, dou 4 anos de atraso. Agora são comigo. Seu número é 50 bilhões. Ele quase teve um ataque cardíaco na sala. Ele fala alemão de novo. O que você pode fazer isso e aquilo? O que você está dizendo? Estou dizendo: ei, você quer ser um aliado? Então ele me diz: você não entende, não podemos fazer isso. E eu digo: por quê? Mesmo para criar uma oportunidade, ele diz: porque temos na Constituição que tem que ser um orçamento equilibrado. Eu digo: cara, eu sei que você escreveu essa parte da sua Constituição depois, mas sejamos francos. Até nós bombardeá-lo, sem Constituição. Você não pode me convencer que um país que tem um déficit de 2 trilhões de dólares, e naquela época, 32 ou 33 trilhões de dólares em valor nominal de dívida, que não podemos pagar, não argumente que sua Constituição é tão impecável que você não pode ter déficits orçamentários. E, devidamente observado, apenas uma semana atrás, eles mudaram isso. Que eles realmente podem ter déficits orçamentários porque esses caloteiros não pagam por sua defesa há 80 anos. Então, não me venha falar de aliados. Eles não são aliados, eles são parceiros de coalizão. Se eles querem que a OTAN continue, as elites da Europa têm que se levantar e dizer: ok, vamos colocar dinheiro de verdade nesta situação. Vamos ter mais de 2 divisões de combate. Os britânicos têm sido extraordinários, certo? E embora seu exército seja muito pequeno comparado ao que costumava ser, a qualidade é sem igual. É pequeno porque vocês não investiram em defesa. O resto das pessoas deixou a coisa ir. Bem, é irônico porque muitos na Europa, e particularmente na Grã-Bretanha,
Sentem que a Grã-Bretanha tem sido uma espécie de estado vassalo dos Estados Unidos nos últimos 70 anos. E o fato de vocês terem tido uma presença militar tão grande no continente e na Grã-Bretanha talvez implique isso. Vocês não querem ser vassalos. É pagar pela própria defesa e ser mais independentes. Não queremos vocês, o movimento nacionalista populista. Não queremos britânicos ou europeus como vassalos. Somos grandes crentes no Ocidente judaico-cristão em permanecermos juntos, certo? Mas não queremos vocês como estados vassalos agora. Eu disse isso no primeiro dia em que cheguei à Casa Branca e comecei a examinar todas as análises, e já fazia isso há anos. Mas então, quando tive acesso aos documentos realmente confidenciais, sabe? Vocês são um protetorado. Vocês são um protetorado, assim como a Arábia Saudita no Golfo. Isso não é a sua herança. Não nos ajuda vocês serem um protetorado, porque o que vocês têm são as elites. Juntas, o Atlantic Council, a Atlantic Magazine. Porque lembre-se, em nosso vasto país, governado de Boston a Nova York e Washington, D.C., chamamos de a cela, o trem. Esse corredor de trem, com universidades da Ivy League, escritórios de advocacia, a grande mídia está 20 ou 25% da população americana, mas é a classe credenciada que está toda lá, e isso é muito próximo. Os globalistas estão muito próximos da Europa. E é uma das coisas das quais eu quero me afastar. Eu continuo dizendo que somos uma nação do Pacífico, que o pivô, o coração estratégico da América é, na verdade, o Pacífico, o vasto Pacífico. Então, se você seguir o plano de Trump, que é brilhante, Groenlândia e depois o Ártico, certo? Talvez uma parceria com o Canadá, até o Canal do Panamá. E se você olhar para o vasto Pacífico Central que as pessoas esquecem, a massa terrestre eurasiática é enorme. Essa é toda a estratégia geopolítica de Mackinder sobre quem controla o coração da Terra. O Pacífico, esse vasto Pacífico Central, é, na verdade, do tamanho da massa terrestre eurasiática. E é por isso que Pete Hegseth foi às 3 cadeias de ilhas, do Havaí para Guam, depois para as Filipinas, Taiwan e Japão. Essas 3 cadeias de ilhas protegidas pelos Estados Unidos, porque a maioria delas são territórios dos Estados Unidos ou em parceria com os Estados Unidos como aliados navais. Esse vasto Pacífico é o amortecedor, é a proteção dos Estados Unidos. Você faz essa estratégia naval e é isso que eu digo. Nós conseguimos as bases na Groenlândia. Essencialmente, o exército russo é o seu problema. Nós estaremos lá. Mas se quiserem entrar em um tiroteio com a Rússia, fiquem à vontade. Vocês sabem, nós vimos como Stalin, Gray tinha, e Kerensky acabou. Então, fiquem à vontade. E toda a conversa fiada eu fui ao Sky News, mês passado, e o apresentador ficou chocado, dando conceitos básicos. Você fala, Kerensky, fala muito. Mas vocês não têm o balanço patrimonial, vocês não têm o orçamento. Ele está falando sobre enviar 30 mil tropas para a Ucrânia. Isso é só conversa fiada. É só um cara tentando ser o Winston Churchill Jr. Isso não vai acontecer. Vocês têm problemas financeiros massivos na Inglaterra que precisam ser resolvidos agora. E isso tem que ser resolvido com ele, ou o FMI vai intervir. Vocês vão ter uma crise de dívida soberana. Ele vai ser expulso e Nigel Farage será o próximo primeiro-ministro. Você fala sobre ilhas estratégicas. No Pacífico. Agora, uma dessas ilhas, como ambos sabemos, são as Ilhas Chagos. Falamos sobre isso na nossa última entrevista. A Grã-Bretanha está cedendo a soberania das Ilhas Chagos para Maurício, um aliado chinês, e pagando... Eu não entendo como os britânicos lutaram pelas Malvinas e eu tinha acabado de sair do serviço no mar. Estava no Pentágono na época. Não vejo como você luta pelas Malvinas no Atlântico Sul e entrega um dos maiores ativos estratégicos do mundo hoje. As pessoas deveriam conhecer esta ilha obscura de Diego Garcia. E se você é um marinheiro da Frota do Pacífico, é tudo, porque é lá que você reabastece. É lá que você restaura. É basicamente um cais em uma pista de pouso. Não é, você sabe, é essencialmente um atol. É apenas um nível, acima das 5 ilhas desabitadas às quais demos tarifas ontem, por causa dos pinguins. Diego Garcia é tão importante. É realmente a peça-chave da estratégia do Indo-Pacífico. E deixe-me ser franco. Com 2 grupos de batalha, de porta-aviões do Mar Vermelho, sua única alternativa é levá-los ao redor da África do Sul, o que não é se eles vierem do Atlântico. Mas se você é uma frota do Pacífico, você tem que voltar para o Estreito de Malaca. De alguma forma, alguém tem que reabastecer ou restaurar em Diego Garcia. Agora, eu tenho sido inflexível
E realmente quero agradecer a Nigel Farage, que fez um trabalho tremendo ao trazer isso para o topo da lista. Aqui nos Estados Unidos, das pessoas pensem sobre isso. Meu entendimento é que devolver isso para Maurício, que está até o pescoço com o Partido Comunista Chinês, há um arrendamento que será feito por 99 anos. Agora, vimos o que aconteceu da última vez com Hong Kong. Eu me oponho veementemente a isso. Acho que os Estados Unidos, e eles vieram e falaram sobre, acho que Lord Mendelssohn ou Sir Keir, acho que, obviamente, houve discussões dentro dos Estados Unidos, porque Nigel trouxe isso à tona como algo importante. Então, meu entendimento é que não se preocupe, mesmo que vá voltar para o país de propriedade original, haverá um arrendamento de longo prazo. Isso será útil. Eu nem gosto disso, mas eu não conheço todos os detalhes por trás das cenas. Mas tendo sido um marinheiro que navegou nas águas do mar aéreo, e tive navios no meu esquadrão que tiveram que ir ao porto lá para reabastecer e reabastecer. Não é um eu digo às pessoas o o. Quando você fala sobre o Oceano Pacífico, você fala sobre o Pacífico Sul, você fala sobre o Oceano Índico, você está falando sobre vastas extensões de oceano que são tão vastas nesses pequenos pontos, que são esses atóis. E Dereze tem sido essencialmente uma base militar para nós desde a Segunda Guerra Mundial. Parece estranho porque Donald Trump poderia ter vetado o acordo e não o fez, ou parece que não fez. Não sei se isso é totalmente oficial, mas concordo com você. É por isso que, pelo que entendo, porque tenho sido bastante firme sobre isso, meu entendimento é que uma situação foi estabelecida. Que você pode devolvê-lo, mas há um arrendamento de longo prazo que você controla. Não estou animado com isso. Concordo com Nigel. As pessoas devem saber disso. Acho que isso pode ser um ponto de discórdia mais tarde. O que o Partido Comunista Chinês fez é capitalismo predatório. O que a iniciativa Um Cinturão, uma rota foi, basicamente, emprestar grandes quantias de dinheiro para esses países do sul da Ásia e da África subsaariana para construir projetos de infraestrutura massivos. E o que aconteceu é que, como você pode imaginar, os projetos demoraram mais, às vezes a qualidade não estava lá, talvez o modelo de negócios não funcionasse. Praticamente, todos eles estão de cabeça para baixo. E o que o Partido Comunista Chinês faz é meio que o que a Companhia Britânica das Índias Orientais fazia ao adiantar dinheiro. Se você não pode pagar, talvez possamos reestruturar o acordo. E esse acordo sempre tem mais controle. Quero dizer, os britânicos governaram a Índia por 100 anos e a transformaram na joia da coroa, meio que fazendo a mesma coisa. E assim, Maurício e todos esses países têm uma relação muito mais profunda com o Partido Comunista Chinês, porque eles realmente aceitaram dinheiro. Eu me oponho veementemente a isso porque acho que o Araque é central. E para mim, o que eu não entendo sobre isso, com a necessidade de ter 2 grupos de batalha de porta-aviões para manter o Mar Vermelho aberto, e os preços vão disparar. Os preços vão disparar na Europa. Se o canal de Suez tiver qualquer tipo de fechamento, ou se você não tiver a linha de navegação, se tiver que contornar a África, você terá aumentos de preços bastante dramáticos. Então não é como se não fosse importante para o povo de toda a Europa, não apenas do Reino Unido. E isso realmente não teve destaque na mídia. Teve mais destaque aqui. E isso é apenas porque Nigel alertou certas pessoas que estão envolvidas na segurança nacional aqui, e nós tornamos isso um grande assunto. Mas eu concordo com você. Meu entendimento é que foi aprovado, mas eu não vi essa aprovação. E como você sabe, não está. E aqui não acabou. Não acabou até que acabe. Então sempre está aberto para uma mudança de última hora. Certamente há conflitos dentro da administração Trump. E sabemos que você está de um lado, né, o tipo de lado nacionalista MAGA. E então você também tem o maximalista também. Então você também tem... Quando estou em qualquer política, quero ir ao máximo. Certo. Mas então tem Elon Musk e tecnólogos e os globalistas, como você os descreveria. Houve um relatório no Político recentemente que Elon Musk vai deixar a administração nas próximas semanas. Você derrotou Elon Musk. Acho que diria de uma maneira diferente. Eu tenho sido, na verdade, o maior apoiador do Elon. Eu sou veementemente contra os oligarcas, do Vale do Silício, o estado de apartheid, do Facebook e Google e todas essas 5 ou 6 empresas que dominam não apenas as mídias sociais, mas grande parte do comércio nos Estados Unidos.
e são todos eles, você sabe, incluindo a Amazon. Esses são monopólios massivos que controlam a vida americana e podem fazer ou quebrar empresas menores ou podem fazer ou quebrar, você sabe, empresas de mídia. Eu ainda estou banido para sempre em todas essas plataformas. O War Room é o segundo podcast de política no país e Back Her to Obama Guys, o Pod Save America, aproximadamente. Você sabe se você fizer uma média de tudo. E nós estamos além de estarmos na Apple e iHeartRadio e em todos os serviços de streaming, estamos banidos em todas as principais plataformas. Esses caras têm um controle imenso e eles nos baniram por nosso discurso político, populismo econômico e nacionalismo. Então, eu sou totalmente contra isso e o que isso leva, que é o tecnofeudalismo. E você vê isso em todos os aspectos da sua vida, especialmente na Grã-Bretanha hoje. Eu sou veementemente contra isso. Essas empresas devem ser desmembradas. O poder deve ser retirado desses indivíduos. Eles realmente não nos apoiam, porque fora o Elon, que começou a se aproximar há alguns anos com o Twitter, mas realmente na primavera de 24 começou a ver a matemática da coalizão que estávamos formando. E, basicamente, deu apoio às pessoas e assinou um cheque enorme para apoiar, não comerciais, mas para apoiar o jogo de campo, que é a maneira como vencemos. O esforço 12. Sou a primeira pessoa a sair e falar sobre a desconstrução do Estado administrativo como CPAC. O que 12 fez, Paul, eu acho é fantástico. Acho que isso elevou a consciência do povo americano sobre desperdício, fraude e abuso. Aqui está o problema. Gastamos cerca de 6,5 ou 7 trilhões de dólares por ano. Nossa base tributária, então tudo o que arrecadamos, é cerca de 4,5. Temos um déficit de 2 trilhões de dólares todos os anos. Pense nisso. Todo ano 2 trilhões de dólares, que precisam ser financiados. Agora está em 37 trilhões. E estamos adicionando cerca de 1 trilhão de dólares a cada 100 dias. O modelo não está nem perto de ser sustentável. Os encargos brutos de juros agora apenas sobre nossa dívida são de 1,4 trilhões de dólares. Ray Dalio, um dos caras mais sofisticados de fundos de hedge, acabou de dar uma entrevista à CNBC há 2 semanas. Ei, vejo crises de dívida soberana possíveis na Europa, com esses governos, mas vejo um leilão do tesouro fracassado. Não pense que os Estados Unidos estão fora de perigo. Vejo um leilão do tesouro fracassado aqui. E onde há o mercado para refinanciar trilhões que você precisa de dívida, onde as pessoas não querem comprá-lo a menos que você realmente aumente a taxa de juros. Estamos chegando a esse ponto. E então, o que Elon está tentando fazer, é encontrar a fraude que ele diz ser, e ele disse novamente ontem, é uma fraude de 1 trilhão de dólares. Fora do Bu, se pudermos encontrar isso, eu seria o maior apoiador dele. Quero dar mais substância a isso. Eu sei, considerando o Wisconsin e considerando o fato de que são apenas 130 dias e as empresas dele estão sendo atacadas, e as pessoas devem saber, é horrível, o que estão fazendo com as empresas dele. Quero dizer, a Tesla, temos um movimento revolucionário aberto e violento que destacou esse cara e foi atrás de seus clientes, que são todos meio que, você sabe, os superliberais e progressistas em carros elétricos, porque nenhum maga comprará um carro elétrico. São os progressistas que os compraram. Essas lojas agora estão sendo atacadas com coquetéis Molotov, arranhando. Você não pode dirigir um Tesla em um estacionamento de um restaurante ou alguém irá atacá-lo. Então, não, eu não vejo isso como vitórias e derrotas ou que ele foi derrotado. O que eu sei é que eles continuam falando sobre fusionismo. E o que eles falam é sobre o populista econômico e o nacionalista econômico, se fundindo com os grandes caras da tecnologia para formar uma nova entidade política. E eu digo que isso nunca vai acontecer. O que acontecerá é que podemos ser parceiros de coalizão e talvez parceiros de coalizão desconfortáveis, porque vamos concordar em algumas coisas e não concordar em outras. Você viu em Wisconsin, mas não sei, um monte de eleitores de Trump, aqueles de baixa prevenção, não apareceram. Essa é uma das razões pelas quais perdemos e nós perdemos. E você culpa Elon Musk por isso? Eu culpo muitas coisas. Número 1, a realidade que as pessoas têm e eu insisto nisso todos os dias porque somos a ponta da lança para mobilizar nosso público. Trump remodelou o Partido Republicano. Você está vendo isso acontecer na Grã-Bretanha agora, onde os Tories estão agindo, na verdade sendo reformado por um partido chamado Reform on the Outside. Por algum tempo acho que foram assumidos, fundidos ou algo assim, mas o eleitor do Reform é bem diferente do eleitor do Tory hoje. O eleitor do Tory é mais da classe credenciada, como o Partido Democrata.
O eleitor do Reform é muito mais da classe trabalhadora ou é aquela classe média que realmente se lembra é meio que maga, certo? Esses eleitores têm menor propensão a votar. Os eleitores de Trump têm menor propensão. O que quero dizer com isso? Se Trump está na cédula e conseguimos animar todo mundo nos comícios, eles sairão para votar em Trump. Se o trumpismo está na cédula e talvez não seja um grande candidato, é mais difícil. E a única maneira de conseguir isso não é através do rádio e da TV. A única maneira de conseguir isso é através de ir de porta em porta. E é isso que Wisconsin mostrou isso. E eu também acho que Elon cometeu um erro e se tornou muito central na campanha. Não pode ser sobre você mesmo. Tem que ser sobre a causa. Tem que ser sobre o movimento. Trump pode fazer com que seja sobre ele mesmo, porque Trump incorpora tudo isso, certo? Todos nós, o resto de nós, somos meio que servos disso, do movimento. E tivemos que garantir que estamos colocando o movimento em primeiro lugar. Acho que o erro ali foi... E também acho que o erro é, quando você sobe no palco e tem uma plateia lotada, é como... Isso não significa que foi filtrado para o interior. Não significa que foi filtrado para o que acabou sendo um voto da Suprema Corte. E as pessoas devem saber, nós levamos uma surra. Foi uma grande derrota. Foi quase, eu acho, 8, 9, 10 pontos. E foram gastos 100 milhões de dólares. Eles gastaram uma quantia incrível de dinheiro, mas acho que nós realmente gastamos mais do que eles em Wisconsin. Então as pessoas não podem reclamar. Os democratas trabalharam mais do que nós. E eles fizeram algo inteligente. Eles usaram a tática de Alinsky contra Elon, mas ele caiu na armadilha. Eles tornaram o ponto focal. No final, o nome de Trump não foi mal mencionado. Trump foi mal mencionado. Então, na política, você tem que garantir que não pode fazer isso. Mas eu acho que é uma série de coisas que agora eu esperaria que, antes de ele sair, duas coisas têm que acontecer. Precisamos começar a identificar números reais, especialmente sobre fraudes, porque o contribuinte americano está lá pensando, ei, eu não confio no governo para fazer nada, mesmo que Trump esteja lá, todos esses caras no estado administrativo estão me roubando, etc. Temos que identificar a fraude real e então temos que processar as pessoas. Uma das coisas sobre as quais continuo insistindo é, se há toda essa fraude e já estamos 3 meses nisso, ou 2 meses e meio nisso, como é que ainda não nomeamos ninguém que está... Se eles estão roubando centenas de milhões de dólares, nomeie-os. E o que terá que acontecer? As autoridades terão que impedir que se torne a Revolução Francesa e que sejam guilhotinados. Eles terão que garantir que essas pessoas tenham julgamentos justos. Porque os cidadãos estão agitados com isso, dado o fato de que pagam tanto em impostos. E nós pagamos o imposto oculto da inflação. Então, espero que no tempo em que ele estiver aqui, e acredito que ele ainda ficará aqui por 1 ou 2 meses, antes de voltar e assumir seus negócios, e ele obviamente será uma grande parte disso. Eu nunca tentei afastá-lo totalmente, porque entenda, ele realmente assinou um grande cheque. O presidente Trump gosta bastante dele, segue seus conselhos, ele fez um bom trabalho, Doge está indo bem, mas agora temos que tornar o Doge real, tem que ser... Veja, eu preciso ver os números reais, porque para o seu público esta é a coisa louca. Por causa da maneira como financiamos as coisas aqui, tivemos que aprovar um orçamento, que é, na verdade, do Joe. O primeiro ano de Trump é o orçamento de Joe Biden e Nancy Pelosi. Isso é o que aprovamos. Esse orçamento também tinha um déficit de 2 trilhões de dólares embutido, que concordamos. E toda a fraude que Elon Musk encontrou até 3 semanas atrás, na verdade, nada disso foi retirado, porque há um voto de aprovação ou rejeição, e você tem que votar em tudo ou nada, ou não passa. Então, até mesmo o War Room, que são os falcões do déficit mais insistentes, nosso público disse, apenas para avançar as coisas e movê-las para o presidente Trump, então engula agora. No entanto, nos prometeram retenções, nos prometeram rescisões, nos prometeram que todo esse dinheiro em Doge foi encontrado e não vamos acabar pagando por isso, vamos retê-lo. Você sabe, eu amo Russ Vought como um irmão, mas continuo perguntando todos os dias, né? Onde estão nossas retenções? E as pessoas devem saber, agora, na América, essa luta entre o judiciário e a presidência é entre essa batalha entre o poder executivo e o poder judiciário, onde o judiciário está basicamente dizendo, você não é o chefe do executivo, porque você realmente não pode cortar pessoal e não pode cortar gastos. O que ele tentou, com Doge ou não com Doge? Doge. Número 2, você não é o comandante em chefe. Como comandante em chefe, você envia
criminosos terroristas para a América Central ou Venezuela. Você não pode fazer isso. Precisamos saber o manifesto. Eles tiveram o devido processo? O juiz federal diz. Por último, seu magistrado-chefe e o principal oficial de aplicação da lei, assustados que ele foi ao Departamento de Justiça, eles não querem nenhum contato entre o Departamento de Justiça e o presidente e certamente não querem que o FBI fale com o presidente. Essa luta, a teoria do executivo unitário, é a grande teoria, que está impulsionando a ideia de que ideias têm consequências. Impulsionando o presidente Trump e a administração agora nesta revolta judicial, ou esta revolta judicial que você está vendo, meio que em uma escala menor, você está vendo no Reino Unido. Agora, você prometeu na nossa última entrevista que muitas pessoas iriam para a cadeia ou muitas pessoas iriam para a prisão, e não parece que há qualquer processo contra os chamados democratas corruptos ou qualquer coisa. Bem, espere um segundo. Estamos há 65 dias nisso. Você não sabe o que está acontecendo nos bastidores. Você não sabe se júris de acusação foram convocados. Você não sabe se investigações, e eu também disse que não quero mirar apenas na família Biden ou coisas assim, embora eu ache que eventualmente chegaremos lá. Para mim, a corrupção, o que aconteceu no Departamento de Justiça é tremendo. Fui informado de que há progresso sendo feito e tudo mais. Estou preparado para manter a mente aberta, mas, para ser franco, se até este verão ou até o dia do trabalho, se não houver investigações anunciadas acontecendo com essas pessoas, acho que você terá todo o MAGA. Olha, Pam Bondi é a substituta de Matt Gaetz e Pam Bondi é meio que reverenciada pela base MAGA. Pam Bondi esteve conosco não apenas como procuradora-geral por 8 anos na Flórida. Pam está conosco desde 16 na campanha. O tempo todo na primeira Casa Branca, sempre na mídia. Nos dias mais sombrios de quando o presidente Trump teve a eleição roubada dele. Pam Bondi está sempre lá. Pam Bondi tem sido francamente uma jogadora e querida, então quando ela substituiu Matt Gaetz, as pessoas ficaram felizes. Ela é criticada todos os dias, agora. Seu público deve saber. A base MAGA a critica todos os dias porque não vê prisões. Eles não veem os arquivos Epstein. Eles têm 10 coisas que são prioridades para eles. Eles não veem os caras em torno do J6 ou sendo compensados. Eles não veem os julgamentos das pessoas que colocaram. Eles não se importam com os perdões dados a Shifty Schiff e ao comitê J6 ou à equipe. Eles querem processos, eles querem arquivos, eles querem ação. E eu continuo dizendo às pessoas, ei, vocês sabem, as pessoas vão entender que você tem muita coisa acontecendo, etc. Mas existe um prazo, e esse prazo é mais cedo do que tarde. Será no verão, à medida que nos aproximamos do dia do trabalho. Esse não é o nosso público. Se eu mencionar isso no programa, as pessoas ficam chocadas. Eles dizem, não, queremos vê-los agora. Onde estão os processos? Onde estão os arquivos? Onde estão os arquivos Epstein? E eles não querem ouvir que alguém no Distrito Sul fez algo e temos que ir lá fazer isso. Isso tudo já foi dito. Então, o que vai acontecer no verão se isso não acontecer? Eu acho que primeiro de tudo, o presidente Trump. Ninguém consegue ler uma sala como Donald Trump. Ok. E Donald Trump as pessoas acham que Donald Trump está conduzindo a investigação. Ele tem o mundo inteiro globalmente. As deportações, a economia, tudo o que ele está tentando aprovar em seu grande e belo projeto de lei. Ele delega a essas pessoas e elas seguem em frente, mas ele saberá com o feedback de sua base bem rapidamente, eu acho que no verão. Se as coisas não estiverem avançando nas investigações, ele lerá a sala primeiro como eles têm. Deixe-me ser muito específico sobre o que aconteceu nas últimas 24 horas. Há uma grande consternação sobre o Conselho de Segurança Nacional e algumas das pessoas que o presidente Trump colocou em algumas áreas da administração. Lembre-se, sua base é firme. E há uma influenciadora, Laura Loomer, e Laura é muito agressiva em suas investigações. E você sabe, ela não hesita em ser incisiva, né? Certo? Muitas pessoas ficam muito preocupadas em trabalhar com ela porque ela é muito agressiva quando está em uma história ou uma desinformação. A voz dela, e ela essencialmente não tem poder. Ela é uma influenciadora, mas uma investigadora independente. Em toda essa situação no Signal, surgiu algo que as pessoas não estão entusiasmadas com a equipe de Waltz, e isso é meio que visto no chat do Signal, onde as pessoas acreditam, bem, por que estamos bombardeando os Houthis? Isso é um prelúdio para nos envolvermos com os persas? A Arábia Saudita e Israel estamos nos envolvendo mais nisso?
Acabamos de sair dessas duas guerras. Estamos tentando sair da Ucrânia. O presidente Trump está tentando trazer paz para Gaza. Isso é um prelúdio para operações militares na Pérsia? Ok? O público da sala de guerra. E a base MAGA provavelmente está 2/3 contra isso e 1/3 a favor. Quando você fala, quando Waltz, isso surgiu no chat do Signal, mas também ficou mais evidente que ele tinha vários neocons em sua equipe. Laura Loomer começou a criticar pessoas no Twitter com informações e documentação de como essas pessoas nas redes sociais e em seus empregos anteriores não tinham sido leais ao presidente. Acho que posso dizer que acho que 2 ou 3 pessoas no Conselho de Segurança Nacional, após ela se encontrar com o presidente, foram demitidas, posições de alto nível. Quando digo nível sênior, quero dizer como posições de vice-conselheiro de Segurança Nacional, que gerenciam grandes coisas no CSN, foram demitidas. Acho que 2 ou 3 já, e talvez mais. E quanto ao próprio Mike Waltz? Porque ele também tem um histórico de ser um chamado neoconservador trabalhando nas administrações Bush. Por que ele tinha o número dele? Eu acho uma questão totalmente em aberto. Olha, eu acho, Mike, eu apoio o presidente na política de não escalpos. Laura Loomer era diferente ao entrar, mas a coisa original, eu acho que você só tem que, como eu disse para o Axios, sabe, é uma política de não escalpos por enquanto, porque odiamos mais a mídia globalista do que odiamos os neocons. Então, mas eu não acho que seja, você sabe, né, um segredo bastante aberto. É que Mike Waltz, por mais bom homem que ele seja, por mais bom sujeito que ele seja, ele está sob pressão agora para performar. E parte desse desempenho, eu acho, não está relacionada ao cheque de sinal. Porque eles acabaram de anunciar que encontraram mais 24. Mas mais relacionado às políticas que você está aconselhando o presidente. Nosso movimento não é isolacionista, mas nosso movimento não quer ser sugado para mais guerras eternas. Eles são muito anti-intervencionistas. Esta é uma das razões para a situação dos Houthi, a Península Saudita, por si só. E o presidente Trump anunciou que sua primeira viagem será para a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Catar, e talvez Israel. Então, muitos de seus apoiadores estão muito preocupados agora. Estamos sendo sugados de volta para uma guerra mais ampla. Você sabe, no continente eurasiático, particularmente no Oriente Médio. Agora, você adora falar sobre essa frase, inundar a zona. E Trump é muito bom em fazer isso, e gerar manchetes e raiva e assim por diante. Mas minha pergunta para você é, onde está o pensamento estratégico? De longo prazo aqui, quando se trata de coisas como Plano duradouro. Ucrânia. Espere. Me dá 3 exemplos. A longo prazo, para o pensamento, você está perdido aqui. Me dê 3 exemplos, de onde a administração não tenha tido sucesso. Ok. Ucrânia. Isso não está funcionando. Putin não concordou com o acordo. Ei, pare. Trump disse que aconteceria no primeiro dia. Por favor, pare. Sobre as deportações. Ok? Os números de deportação não são altos o suficiente. Dê-me continue. E o bloqueio judicial das tarifas e também outras políticas de imigração estão causando novos problemas. Essas as 3 questões. Ok. Você vai pegar seu lápis número 2 e escrever, enquanto eu falo para o público. Número 1. A chave para parar a parte cinética da Terceira Guerra Mundial. E seu público precisa entender algo. Eles voltam e pensam, a partir de setembro de 1939, você sabe, foi quando a Segunda Guerra Mundial começou. Houve essa enorme confusão e foi muito sangrenta. Se você for de 1º de setembro de 1939, até quando os exércitos alemães se voltaram contra seu aliado, a Rússia, em junho, acho que no dia 21 de 1941, certo? Durante esses poucos anos, houve essencialmente muito pouca matança. Houve alguma. A França falhou. Você teve o Blitz. Não me entenda mal, você teve baixas. Você perdeu 1 milhão, 1,2 milhões ou 1,5 milhões de pessoas na Ucrânia. Isso tem sido tão sangrento quanto, se não mais sangrento, do que o início da Segunda Guerra Mundial nos primeiros anos. Presidente Trump, e é por isso que a reaproximação com a Rússia, que é um reinício, tem precedência sobre tudo o mais. Tudo vai decorrer disso. O que está acontecendo na Pérsia e no Oriente Médio, Ucrânia. Quando você diz, nada aconteceu em 60 dias. Se você incluir Zelensky e tentar dar a ele um assento, especialmente se você pedir a opinião dele, o que eu não faria porque não me importo. Ele já fez um grande alarde sobre o plano econômico não funcionar, quer fazer isso e aquilo.
É um processo. Eu me oponho veementemente a me envolver nesse processo. Eu acho que você deveria dizer: ei, não vamos enviar mais armas, não vamos enviar mais ajuda econômica. Se os europeus quiserem enviar, que enviem, porque você não vai enviar. Você não tem o dinheiro e seu povo vai derrubar esses governos se continuarem financiando a Ucrânia nos níveis que precisam ser financiados se os americanos se afastarem. Tudo é Rússia. E eu acho que lá eles estão fazendo um progresso verdadeiro. Vai haver uma reunião na Arábia Saudita. Você sabe, Witkoff e sua equipe principal estão totalmente envolvidos nisso com os russos. E não vai ser perfeito. Alguns dias o presidente Trump aparece e diz: ei, se Putin não concordar em parar de bombardear, sentirá a força dos Estados Unidos. É todo um processo, mas está engajado e é uma reaproximação que resolve muitos problemas, particularmente no Oriente Médio e na Ucrânia. Sobre o seu segundo ponto, ele fechou a fronteira em 60 dias. Não há travessias. Fomos informados por anos que isso era uma lei natural da física, que centenas de milhares de pessoas tinham que atravessar todos os meses. Apenas entenda algo. Entre janeiro de 2021, quando Biden assumiu o cargo, e janeiro de 2025, quando Trump retornou, 10 milhões de invasores ilegais cruzaram a fronteira. Agora, ele começou com um elemento criminoso, mas se você for à fronteira sul, eles mostraram uma foto outro dia no CBS News, da fronteira sul, estando totalmente nenhuma pessoa atravessando, e eu destaquei, tudo quieto na frente sul, nada está vindo. Precisamos construir o muro, mas não há ninguém entrando no país agora. Agora, as deportações, especialmente os 10 milhões neste projeto de reconciliação, isso ainda precisa ser aprovado, são 170 bilhões de reais para fazer isso. Minha primeira pergunta é que as pessoas que permitiram que isso acontecesse deveriam ir para a prisão. Se precisamos de 170 bilhões de dólares para deportar essas pessoas, como isso aconteceu e quem é responsabilizado por isso? Número 1. Número 2. Ele tem sido muito agressivo com o elemento terrorista e criminoso. E lá é onde... E desempenhando seu papel como comandante-chefe, é aí que o juiz federal intervém e diz: ei, esses caras deveriam ter direitos ao devido processo. E o presidente diz: ei, estou fazendo isso por necessidade militar para tirar esses criminosos terroristas do país, e você não vai me impedir. E é por isso que deveríamos estar na Suprema Corte. Acho que na Suprema Corte, no expediente de emergência dentro de 1 ou 2 dias. Não será nada discutido, mas este vai primeiro para a Suprema Corte porque é preciso ter clareza. Um juiz federal pode intervir no meio do presidente desempenhando sua função como comandante-chefe, e assim, em todos os aspectos, o último é sobre esses juízes federais. E lembre-se, tudo isso vem dos democratas, sem poder. Eles não têm poder político, certo? Seus protestos nas ruas, eu acho, são bastante fracos, embora estejam se tornando cada vez mais violentos o tempo todo. Eles tiveram uma boa apresentação em Wisconsin. Admito isso primeiro, mas eu acho que muito disso é porque Elon se colocou em destaque. Então, o que eles fizeram foi usar o judiciário, e é assim que eles o encerram. Há centenas de processos judiciais agora. Eles vão para Rhode Island e um cara dá uma TRO para algo em nível nacional. Cada aspecto que tentamos fazer, desde fechar a VOA até fechar a usar de demitir pessoas, tentar reduzir dinheiro porque, é um déficit de 2 trilhões de dólares e de alguma forma temos que fechá-lo. Fomos impedidos nos tribunais federais para tudo, desde parar 2 bilhões de dólares em pagamentos aos contratantes da USAID, até, e o que vi, deportar pessoas que claramente têm antecedentes criminais. Então isso tem que ser resolvido nos tribunais, mas essa luta é sobre a supremacia judicial. Na nossa Constituição, é um ramo coigual, não é superior ao executivo. É isso que vai ser disputado, e ele está fazendo isso todos os dias. Então, dizer que não há um plano estratégico, se você pensar no que ele fez nos primeiros 60 dias, de início, de assegurar a fronteira, assegurar nossa soberania nacional. E o New York Times relata que as tarifas sobre o México sozinhas, a primeira parcela de tarifas, reduziu o tráfico de fentanil em 50%. Ele também está pré-posicionando o esforço militar. E você pode perceber, no México, temos repórteres lá. O exército mexicano está começando a aparecer com o exército americano interceptar o comércio de fentanil. Estamos derrubando fisicamente os cartéis em combate. Assim como derrubamos o ISIS, em 2017, o califado do ISIS. Então, eu olho estrategicamente. Seja na Groenlândia, no Panamá, na discussão com o Canadá,
A nova estratégia, os usos do Pacífico, a cadeia de 3 ilhas, as tarifas, tudo isso em 60 dias. Essas são todas questões enormes e verticais massivas. Nenhum presidente jamais atacou uma, e se você olhar para os republicanos, é isso que eu acho que mudou fundamentalmente o Partido Republicano. As pessoas estão dizendo, bem, meu Deus, tudo isso poderia ter sido feito no passado, nós simplesmente seguimos em frente e achamos que não poderia ser feito. Trump é todo dia, são dias de trovão. São 10 e 12 ordens executivas. Agora, isso é porque tivemos 4 anos para nos preparar. Você tinha o projeto 2025. Você tinha o Instituto de Políticas América I de Brooks Hollins. Você tinha o Instituto de Direito América I de Stephen Miller. Você tinha Russ Vought, mencionando líderes da administração que dirigiam think tanks que pensaram em todas essas políticas. Russ Vought tinha o Centro para Renovar a América. O projeto 2025 era um grupo guarda-chuva que reuniu tudo. Se você olhar para o AFPI, o Instituto de Direito CRA, se você olhar para suas conferências, seus documentos técnicos, suas apresentações aos doadores, se você está vendo todos os dias, nos Trumps, eu acho que isso é bastante estratégico. Última pergunta, isso é sobre a Europa. Agora eu sei que você tem um grande interesse nos movimentos populistas na Europa nos últimos anos. Agora, já falamos sobre isso antes, onde eu disse que esses movimentos populistas não conseguiram realmente alcançar muito até agora. Giorgia Meloni na Itália, por exemplo, não restringiu a migração. Em outros países como França e Alemanha, eles falharam. Na França, eles acabaram de tentar proibir lá Marine Le Pen de se candidatar como presidente em 2027. Na Alemanha, eles estão tentando banir os chamados partidos de extrema-direita. Eu quero saber sua reação a isso e apenas comentar sobre meu ponto de que esses movimentos populistas foram basicamente um fracasso. Basicamente foram um fracasso, mas estão tentando colocar todos na prisão. Não é... Ok, vamos lá. Vou falar sobre os fracassos em um segundo. Vamos voltar a ouvir o presidente Trump. Lembre-se, estamos no tribunal. Eu poderia fazer 4 horas de sala de guerra todos os dias e apenas passar por essas incríveis batalhas judiciais, e todas são importantes, porque isso chega ao cerne do que ele está tentando fazer como comandante e magistrado. Tudo o que eles estão lutando, em cada ação que ele está tentando tomar, eles estão no Tribunal Federal. E tem ótimos advogados. Então você tem, é no mais alto nível que estão sendo discutidos, mas Bolsonaro... E lembre-se, Trump passa por ser indiciado 92 vezes, por 372 anos de prisão, dos quais eles queriam que ele não fosse apenas preso, mas que morresse na prisão. Bolsonaro está, eu acho, 15 ou 20 pontos à frente de Lula. No Brasil, Bolsonaro está em julgamento pela sua vida, em um julgamento de fachada que é tão ruim quanto Moscou em 1935. Você o tem, porque ele estava na Disneyland na época, mas porque eles fizeram um protesto sobre a eleição. Eles o têm agora, sendo o candidato que está em julgamento, que pode mandá-lo para a prisão por 20 anos, dos quais eles pretendem assassiná-lo na prisão. E a França, sobre o que era uma questão administrativa, isso, sendo um membro do Parlamento Europeu, como Nigel foi por anos, Le Pen e algumas de suas pessoas estavam, em vez de ter pessoas em Estrasburgo ou em Bruxelas, eles deixaram parte da equipe trabalhar em Paris, onde estava a sua operação política. Ela estava, você sabe, este é o grande fraude. E tudo que você vê é fraude, é uma questão de pessoal. Eles consideraram culpada, e aqui está o que é importante. Conversei com todos os jogadores que conheço na França antes do acontecimento, porque estou dizendo, isso é tão ruim quanto o de Trump e o de Bolsonaro. Eles dizem sim, mas é realmente administrativo. Nada vai acontecer. Eles não têm coragem de colocá-la na prisão e de eliminá-la da campanha. Eu digo, gente, vocês não têm a menor ideia de quão radicais são esses juízes. Você pode ir a cada país diferente. Olhe na Romênia. Eles são absolutamente radicais e são o último bastião de defesa que eles têm. Na segunda-feira, eles a sentenciaram a 4 anos de prisão e a proibiram de concorrer. Agora, isso tudo ainda precisa ser julgado e apelado. Mas, no Brasil, o líder, e ela está à frente por 12 pontos. A candidata que está à frente por 12 pontos é sentenciada a 4 anos de prisão e impedida de concorrer. O candidato que está à frente por 15 pontos está em julgamento para prisão perpétua, se ele perder.
E Trump está em julga o que eles tentaram colocar na prisão por 5 elementos diferentes. E as pessoas precisam entender em nosso movimento, eu prego isso todos os dias, nós ainda não estamos fora de perigo. Se Hakeem Jeffries... O problema com Elon Wayne, em Wisconsin, é que perdemos a redistribuição de 2 assentos congressionais. Pense no Commons, que está bem na linha tênue, com cerca de 2 assentos. E lembre-se, em nossa coalizão, nem todos pensam da mesma forma. Então, esses 2 assentos, talvez não sejam 2 assentos. Cada voto conta. Perdemos 2 em Wisconsin. Se nossa outra redistribuição se mantiver, isso significa que em 26, Hakeem Jeffries arrecadará 2 bilhões. Basicamente, a corrida dependerá de certos assentos na Câmara em Nova York e certos assentos na Câmara na Califórnia, que manterão a maioria por poucos assentos para o presidente Trump. Ou Hakeem Jeffries faz isso, e ele vai levantar 2 bilhões de dólares em impeachment de Donald Trump. Vamos voltar ao começo. E se eles roubarem 2028, não ganharmos, o que seria eles roubando Trump, eles vão colocar Trump de volta em julgamento para presidente. Eles vão me colocar de volta na prisão. Todo dia eu dizia, só porque vencemos. Em novembro, eu falei sobre isso na época. Todos estavam festejando e todos agora têm boné MAGA. E eu disse, ei, tudo bem, mas entenda, estamos em guerra. Eles vêm para... Nesta cidade aqui no Butterworth, tivemos 4 festas e fomos discretos. Tivemos 4 festas durante a inauguração, lotadas todas as noites. Pessoas em vestidos de gala. Todos, eu disse, pessoal, amanhã temos que trabalhar. Estamos em guerra. Agora é um chamado para despertar. Isso, estamos no topo do primeiro, como na Inglaterra. Estamos no topo da primeira entrada disso. Isso levou 50, 60, 70 anos para ficar tão ruim. Não vai ser revertido. Até mesmo um cara como Donald Trump, tão poderoso quanto ele é, tão focado quanto ele é, tão admirado quanto ele é, tão grande quanto o seu movimento, nós lutamos todos os dias. E esta história o capítulo final da história está longe de ser escrito. Então, qual é a sua mensagem para aqueles republicanos que ainda resistem a Trump? Você mencionou aquelas pessoas no Conselho de Segurança Nacional, outros senadores que estão pensando... Rand Paul é um libertário, eu entendo isso. Bem, foi Mitch McConnell e Susan Collins e Murkowski e... Qual mensagem para essas pessoas? O outro caminho. Mas esses ou você se junta ou não. Veja, essa é a realidade. Há muito poucos nacionalistas econômicos populistas, tanto na Câmara quanto no Senado. É como todos eles se curvam a Trump e adoram Trump porque temem Trump e temem a capacidade de Trump de fazer com que seu povo vote contra eles. Mas se você os colocar a portas fechadas, não há. Como antes do dia da libertação, meu telefone não estava tocando todos os dias. Podemos realmente garantir que o presidente Trump adote a reciprocidade total? Queremos total reciprocidade. Não é assim que é a cidade. Ainda é neoliberal, neoconservador e globalista. As pessoas que se opõem ao presidente Trump compram o sistema globalista. Eles não se importam que as fábricas estejam lá. Eles estão ganhando mais dinheiro do que nunca. É isso que é a luta. A luta na Inglaterra ocorre. A luta está por toda parte. E eu discordo da sua premissa de que não fizemos muito. Estando fora do poder e não apenas sem a mídia ou sem ter instituições do seu lado, estou surpreso com o progresso que foi feito. E não é por quê? A experiência vivida das pessoas, elas dizem, eu entendo isso, estão mentindo para mim aqui, não vou continuar votando nisso, vou votar em outra alternativa. Nossa força está continuamente apresentando às pessoas suas experiências vividas. Confie no seu julgamento, confie no seu próprio julgamento. E olhe, veja o que você vê, olhe para a sua experiência vivida. Se o que eles estão te dizendo é verdade, apoie-os. Se o que você está ouvindo é algo novo e diferente sobre nacionalismo econômico, sobre soberania, sobre você como cidadão em qualquer país em que esteja, deveria ter um acordo melhor do que todos esses estrangeiros. Se você gosta disso, e adivinhe só, não vai ser perfeito. Vai ser um caminho acidentado porque as forças alinhadas contra nós são enormes. Steve Bannon, muito obrigado por se juntar a nós. Obrigado por me receber.